Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao webinar do Laboratório Hall. Essa semana a gente vai ter um tema sobre sistemas de recomendação, utilizando o coagrupamento e aprendizado simultâneo evolutivo. A apresentação vai ser feita pelo Thiago Rizzuti, que é aluno de mestrado, né? Isso. É isso mesmo? É aluno de mestrado do professor Thiago Covões e orientado pelo professor André Vizini, da Unifesp, que está aqui presente também com a gente para apreciar a apresentação. Seja bem-vindo, André, e não só é convidado para essa palestra, como para assistir todas as outras que a gente tem feito quinzenalmente. Então, eu agradeço a presença de todos e passo a palavra para o Thiago. Ele tem cerca de 20, 30 minutos para apresentar e depois a gente abre para questionamentos. Se você quiser abrir para questionamentos no meio da apresentação, também fique à vontade. Tá bom? Bom. Então é isso aí. Muito obrigado, Thiago, por ter aceito o convite e passo a palavra para você. Tá bom, obrigado. Eu que aceito o convite e obrigado pela apresentação também. Então, eu vou falar sobre o projeto que eu estou desenvolvendo aqui no meu mestrado, que é um sistema de recomendação utilizando coagrupamento e aprendizado simultâneo evolutivo. Eu vou começar aqui falando um pouco da motivação do trabalho, que é todo o problema que envolve o sistema de recomendação. Depois eu vou falar sobre o algoritmo SCOL, que é a base aqui do meu trabalho. Vou passar depois para a nossa proposta, que é uma combinação do SCOL com o algoritmo evolutivo. Depois vou dar uma rápida passada em alguns resultados preliminares e vou falar do que a gente está pensando aí como próximos passos. Então, começando aqui com a motivação do problema, acho que sistema de recomendação é algo que já é comum para todo mundo aqui, né? A gente tem exemplos como filmes, recomendação de filmes na Netflix, de produtos na Amazon, amigos no Facebook, vídeos no YouTube, são só alguns exemplos entre vários. Mas, de forma geral, a gente pode falar que o objetivo do sistema de recomendação é recomendar os itens mais adequados, aí sejam filmes, livros, de acordo com o domínio, a cada usuário. E uma das preocupações aqui na pesquisa de sistema de recomendação é como a gente calcula, como a gente computa essas recomendações. Então, usualmente a gente encontra esses conjuntos de dados aqui num sistema de recomendação. Então, a gente tem essa matriz de avaliações aqui, que a gente tem nas linhas os usuários, nas colunas os itens, e em cada célula a gente tem um valor de avaliação, que seria a forma como um usuário expressa a opinião dele sobre o respectivo item. E aí essa avaliação pode ser aqui, como nesse exemplo, uma escala de 1 a 5, né, como uma nota que ele dá ali para o item, pode ser também uma nota binária, do tipo gostei ou não gostei. Então, a gente pode ver o problema de recomendação como sendo o problema da gente completar essa matriz para os valores que a gente não conhece. Uma vez que a gente completa a matriz, a gente pode pegar usuário a usuário e elencar os maiores valores preditos e dar eles como recomendação. E a gente tem diferentes maneiras de fazer isso. Na literatura, a gente costuma encontrar essa classificação aqui dos sistemas de recomendação. Então, por exemplo, os baseados em conteúdo, a ideia é a gente, para cada usuário, a gente recomendar itens que são similares aos itens que ele gostou no passado. E aí, para a gente determinar essa similaridade entre itens, a gente usa essa tabela de atributo dos itens aqui, onde em cada linha a gente tem o respectivo item e a gente tem características dele. Poderia ser, por exemplo, para um filme, a duração, o gênero do filme, por exemplo. E, como um segundo tipo aqui, a gente tem os colaborativos, que aí a ideia já é encontrar usuários com gostos similares, e aí recomendar entre esses usuários um item que um usuário gostou no passado e o outro não conhece ainda.
E para isso, geralmente, eles usam a própria matriz de avaliação para encontrar usuários que avaliam os itens de forma similar. E por fim, aqui por fim não, né? A gente tem os demográficos ainda, que a ideia é incorporar também características demográficas dos usuários. A gente tem, por exemplo, essa tabela aqui de atributos de usuários, onde em cada linha a gente tem os usuários e nas colunas a gente teria atributos. Poderiam ser, por exemplo, idade, gênero, localização geográfica. Então, a ideia dos demográficos é incorporar também esse tipo de informação. E, por fim, a gente tem os híbridos, que seria a ideia de combinar de diversas formas todas essas abordagens para tentar compensar as desvantagens de umas e unir as vantagens das outras. E aí, agora a gente vai ver um pouco aqui do scope do algoritmo que a gente está trabalhando, que seria um algoritmo híbrido, né? A gente vai usar todas aquelas informações ali que eu mostrei. A motivação do scope, ele surge do fato que muitos problemas é mais viável a gente tentar particionar os nossos conjuntos de dados e construir modelos mais simples e locais do que construir um único modelo para explicar o conjunto inteiro de dados. Então, o SCO vem de Simultaneous Co-Clustering and Learning. Então, a ideia aqui é que a gente vai criar cogrupos, que vão ser essas partições, e ao mesmo tempo a gente vai aprender modelos para cada um desses cogrupos específicos. Então, a ideia aqui do SCO é que ele captura estruturas de dados mais complexos através de vários modelos locais simples. Ele pode ser visto como um meta-algoritmo para qualquer regressor ou classificador, então serve para esses dois tipos de problemas. Ele é bem fácil de ser entendido e os passos deles são facilmente paralelizáveis e assim a gente consegue escalar bem esse algoritmo. E esse cenário é bem o de característico aqui de recomendação, né? Então ele adapta muito bem esse problema. Eu vou passar um pouco aqui na ideia geral do algoritmo. A gente vai passar como parâmetro o número de grupos de linhas e número de grupos de colunas que a gente quer. Então, o algoritmo vai trabalhar em cima de uma matriz, que poderia ser aquela matriz de avaliações que eu mostrei para vocês. Então, para cada usuário, a gente vai ter um identificador do grupo de linha que ele está. E para cada item, a gente vai ter o identificador do grupo de coluna que ele está. A interseção desses dois rótulos define essas regiões aqui que a gente chama de cogrupo. Então, o co-clustering é um clustering que vai nas duas dimensões. E aí, para cada cogrupo, é que a gente vai encontrar os modelos para explicar esses dados aqui. Então, primeiro, a gente inicializa aleatoriamente esses grupos de linha e coluna. A gente poderia cair numa partição desse tipo aqui, por exemplo. Depois, a gente vai treinar um modelo em cada submatriz dessa. Então, por exemplo, aqui, a gente poderia tratar como um problema de regressão. Então, cada célulazinha aqui seria a nossa variável resposta. E associada a cada variável resposta aqui, a gente teria as variáveis explicativas, que seriam as características do usuário e as características do item correspondente. Então, a gente treina os modelos com esses dados, depois a gente vai para uma etapa de linha a linha, trocando o grupo de cada um dos usuários, ou seja, migrando ele para os grupos mais adequados. E o grupo mais adequado dele seria o grupo de linha que tem um modelo que minimiza o erro da linha toda. Então, a gente vai indo para linha por linha, vendo qual é o modelo
que minimiza o erro dessa linha. Então, aqui, por exemplo, a gente teve a migração do usuário 6 para o grupo de linha 1. Ele estava no 2 antes. Depois a gente vai fazer a mesma coisa para as colunas. A gente vai coluna por coluna, procurando o grupo de colunas que minimiza o erro delas. Então, aqui, por exemplo, a gente migrou o item 6, que estava no grupo 2, para o 1, e o 2 e o 4 para o grupo 2. E aí a gente vai repetir os passos de 2 a 4 aqui até o algoritmo convergir, ou seja, até parar de ter mudanças de grupo de linha e grupo de coluna. Então, a gente vai estar minimizando essa função de perda aqui no final. Então, a gente teria aqui, por exemplo, o erro para cada linha, para cada linha e para cada coluna ao quadrado, multiplicado por um peso que a gente define como 1 quando a gente conhece a avaliação e 0 quando a gente não conhece. E a gente vai fazer isso para todas as linhas, para todas as colunas, dentro de cada grupo de linha, dentro de cada coluna. Então, esse seria o erro global aqui do algoritmo. Uma vez que a gente convergiu o algoritmo e a gente tem os modelos aqui, otimizados em cada grupo, a gente pode usar eles para prever as avaliações que a gente não conhece. Então, dentro de cada grupo, a gente pode vir com o modelo e estimando cada uma dessas interrogações. Aí, acho que aqui, se alguém tiver alguma dúvida do algoritmo, alguma pergunta, pode fazer, fiquem à vontade. Bom, vou seguir aqui, então. E aí surge a seguinte pergunta, como que a gente otimiza o número de grupos de linha e o número de grupos de colunas, que a gente está passando como parâmetro. No trabalho original, ele é sugerido esse algoritmo MSCOW, que a ideia é adaptar o SCOW para uma forma de bisseção. Então, a gente vai começar com um único cogrupo e vai quebrando ele até chegar no tamanho ideal. Então, inicialmente, o primeiro passo aqui é executar o SCOW com um grupo de linha e um grupo de coluna, um único cogrupo. Depois, a gente vai pegar o grupo de linha que tem o maior erro em um conjunto de validação, ou seja, um conjunto separado que não foi usado para treinar os modelos, e vai dividir esse grupo. Depois, a gente vai executar o SCOW com um novo grupo, com esse novo número de grupos de linha, e se tiver melhora no erro global, a gente aceita a divisão, se não, recusa. Em seguida, a gente faz a mesma coisa para os grupos de coluna, pega aquele com maior erro, divide, roda um novo SCOW, aceita a divisão se tiver melhora no erro. E repete esses passos aqui até que convirja, né? Até que pare de ter melhoras no erro. E aí é justamente dessa pergunta de como otimizar os números de cogrupos que surgiu o nosso trabalho aqui. Então, a gente quer estimar o número apropriado de cogrupos, ao mesmo tempo a gente quer melhorar um pouco a qualidade preditiva, então a gente quer sair um pouco dessa busca com característica gulosa que tem o SCOW, e para explorar de forma mais efetiva o espaço de solução. E a gente queria algo que tem que ser viável também em termos de custo computacional e ser escalável. Então, a gente propôs essa adaptação evolutiva ao SCOW. Os nossos maiores desafios aqui foi, primeiro, definir uma função de aptidão que não fosse monotônica em relação ao número de cogrupos. Se a gente usar, por exemplo, o erro de treinamento, igual lá no SCOW original, a gente tem uma tendência de que quantos mais cogrupos tiver, mais superajustados ficam os modelos, melhor fica o erro de treinamento. Então, a gente tem que ser algo que não seja melhor só por ter grupos mais específicos. O segundo desafio é evitar soluções inválidas, e aqui acho que soluções inválidas, elas surgem
quando a gente tem cogrupos que não têm avaliações conhecidas ali. Então, se a gente definir um cogrupo numa região que é só interrogação ali, como eu mostrei na matriz, a gente não consegue treinar um modelo ali. E, por fim, outro desafio foi definir os próprios operadores aqui que conseguem guiar essa busca nesse cenário. Então, na nossa abordagem evolutiva aqui, o indivíduo, ele representa uma possível partição da matriz. Então, supondo essa partição aqui, como que era do exemplo passado, o nosso indivíduo ele é composto de 2 vetores aqui. O primeiro representa o identificador dos grupos de linha, o segundo, o identificador dos grupos de coluna. Então, por exemplo, aqui os 3 primeiros usuários estão no grupo de linha 1, então eles recebem o identificador 1 aqui. Os 3 últimos usuários estão no grupo de linha 2, e aqui a mesma coisa para as colunas. E a nossa função de aptidão é o erro global, só que em alguns dados de validação. Então, dados que a gente não usa para treinar os modelos. A gente usa ele só para validar esse erro. O nosso algoritmo aqui, ele segue um desenho no algoritmo evolutivo com algumas pequenas diferenças. A gente tem um passo aqui de busca local, que eu vou explicar depois o que é, e a gente optou por não ter um operador de crossover, justamente para não gerar essas soluções inválidas. A gente achou que assim ficaria mais simples de guiar a busca. Então, a gente começa inicializando a população. Então, a gente vai inicializar com N partições aleatórias, sendo que a gente passa aqui como parâmetro o número máximo de grupos de linha e o número máximo de grupos de coluna que a gente vai gerar. A gente desenvolveu também uma heurística para inicializar esses indivíduos diminuindo a chance de gerar soluções inválidas. Então, a gente vai distribuindo ali as linhas e as colunas a fim de ter grupos que são razoavelmente populados com avaliações conhecidas. Então, depois que a gente inicializou a população, o primeiro passo do nosso algoritmo é fazer essa busca local, que vai ser uma interação do score em cada indivíduo. Então, para cada indivíduo, a gente pega ele, faz aquela atribuição de grupos de linha, de grupos de colunas, como eu mostrei lá, no score original. Depois, a gente vai retreinar esses modelos de cada indivíduo e calcular a função de aptidão de cada um deles. Em seguida, a gente vai para o nosso operador de mutação. Aqui a mutação ela é feita em todos os indivíduos, então com uma taxa de mutação de valor 1. E a gente vai pegar cada indivíduo, vai selecionar aleatoriamente um dos grupos, ou grupo de linha ou grupo de coluna, com a probabilidade de seleção proporcional ao erro naquele grupo. E aí, esse grupo, a gente vai remover ele, excluir, se o tamanho da solução do indivíduo é próximo ao tamanho máximo, então a gente vai tentar diminuir o tamanho da solução, ou a gente vai dividir o grupo se o tamanho da solução do indivíduo está mais próxima do mínimo, que a gente vai querer aumentar o tamanho da solução, o número de grupos. E aí, depois que a gente removeu ou dividiu, a gente redistribui as linhas e colunas que estavam nesse grupo de acordo com aquela mesma heurística para tentar manter a solução válida. Depois disso, a gente retreina os modelos de cada indivíduo e recalcula a aptidão deles. Por fim, a gente faz a substituição aqui, que é uma substituição com elitismo, ou seja, a gente mantém o melhor indivíduo da população obrigatoriamente, e o resto a gente faz uma seleção baseada em roleta, que é com a probabilidade proporcional à aptidão. Agora eu vou mostrar um pouco aqui dos resultados preliminares que a gente tem até agora. A gente fez um experimento usando essa base MoveLens 100K,
que é uma das bases mais comuns para benchmark de sistema de recomendação. Ela tem 943 usuários, 1.692 itens e 100 mil avaliações. Os atributos que a gente tem para os usuários é idade, gênero, profissão, e para os itens é o gênero dos filmes, né? Então, são diversas categorias de filmes, e algumas estatísticas das avaliações que esses itens receberam. Então, tem o número de avaliações, a média de avaliações, o desvio padrão, essas estatísticas básicas. E a nossa metodologia foi rodar aqui uma validação cruzada de 5 folds com uma holdout aninhada. Eu vou explicar aqui com detalhes. E a gente fez 5 execuções desse pipeline. Então, aqui, para cada uma das execuções com sementes aleatórias diferentes, a gente faz 5 divisões do grupo de treino e teste diferentes, né? Então, aqui é o K-fold. Então, a gente pega o nosso conjunto aqui de dados, divide em 5 partes, de 20% cada uma. Uma dessas partes aqui, necessariamente, a gente vai usar ela para o teste. As outras 4, a gente vai dividir em treino e validação. Vai dar, no total, 64% dos dados para treino e 16% para validação. A gente vai executar o algoritmo nesses conjuntos de treino e validação, sendo que o treino é usado para treinar os modelos e a validação é usado para calcular o erro, né, o fitness. Depois que o nosso algoritmo convergiu, a gente chegou na melhor solução, a gente retreina os modelos da melhor solução em todos os dados de treino mais validação, nesses 4 folds, e usa esse último fold aqui para reportar o erro, né, do algoritmo. Então, a gente tem no final aqui uma métrica de treino e uma métrica de teste. Aí eu trouxe uma tabelinha de resultados aqui. A gente executou nesse mesmo pipeline tanto o nosso score evolutivo quanto o M-score. Para o score evolutivo, a gente usou um regressor linear aqui com regularização L2, um REACH. A gente rodou numa população de 10 indivíduos, no máximo 100 gerações, e no máximo tamanho aqui 10 grupos de linha e 10 grupos de coluna. Mesma coisa que para o M-score, a gente usou um REACH também, um regressor linear com regularização L2. Aí aqui para cada uma dos passos da validação K-fold, a gente tem as médias das 5 execuções. Então, a gente pode ver aqui que em relação ao M-score, o nosso abordagem evolutiva consegue convergir aqui para um erro de treinamento bem menor. Porém, a gente tem uma variância muito alta aqui quando a gente olha nos conjuntos de teste. Então, a gente tem alguns folds aqui que a gente realmente chega num resultado muito bom, mas a variância ainda está muito alta em relação a todas as etapas da validação. Em relação ao tamanho aqui da solução, é algo próximo, em torno de dois grupos de linha e entre 1 e 2 grupos de coluna. E em relação ao tempo de computação aqui, o nosso ficou bem superior ao do M-score, mas acredito aqui que a nossa solução ela vai ter uma certa vantagem quando o conjunto de dados ele tiver a característica de precisar de mais grupos de soluções de tamanho maior, né? Enquanto o M-score vai ter que fazendo a absceção desde tamanho 1, aqui a gente consegue explorar o espaço de solução mais livremente.
Eu trouxe aqui a convergência da média entre os folds para uma execução aqui do algoritmo evolutivo. Então, a gente vê que o algoritmo realmente está conseguindo convergir aqui. Ele tem um certo ruído de subir e descer, porque não necessariamente aquela etapa do score evolutivo vai dar sempre melhoras no erro. Pode ser que ele gere uma solução que seja pior no erro de validação. Mas ao longo do tempo, a gente vê que está tendo uma certa convergência aqui para um valor de aptidão. E como os próximos passos que a gente está pensando, a primeira, o mais urgente aqui, a gente vai avaliar a convergência aqui do algoritmo e tentar diminuir essa variância entre o resultado do score. Assim que a gente conseguir fazer isso, a gente também pretende fazer os experimentos em outras bases de dados, e mais para frente ainda a gente quer propor outros operadores de mutação, além desses, e também tentar pensar em outras possíveis funções de aptidão. Aqui tem algumas referências que eu usei para o trabalho e para essa apresentação, caso vocês tenham curiosidade. E agora eu vou abrir para dúvidas. Nesse repositório aqui, tem uma implementação em Python desse algoritmo, da versão original do SCOL e da versão do MSCOL. Já está lá, já está bem estável. Se alguém quiser pegar lá para usar e testar, a da evolutiva depois eu vou colocar lá. E o meu contato aqui para e-mail também, para futuras dúvidas. E é isso. Obrigado pelo tempo e fiquem à vontade para as perguntas agora. Muito obrigado, Thiago. A apresentação foi bem interessante. Eu vejo que é um trabalho que já está relativamente maduro e com boas perspectivas. Então, alguém aqui da plateia tem alguma pergunta para fazer para o Thiago? Bom, eu tenho uma. Certo. Talvez não seja tanto pergunta, mas sugestão, né? Eu estava pensando aqui no teu caso dos resultados que você obteve, né? Que você teve um valor numérico de erro melhor para o treino e pior para o teste quando comparado com o SCOAL. Em alguns casos, em outros casos não, né? Talvez isso seja o caso da escolha da base de validação, né? Porque se a base de validação já estiver sendo representada na base de treino, vai ocorrer aquele mesmo problema que você não queria, né? O que te motivou a fazer a tua função de fitness desse jeito. Ou seja, ele estimula um overfit, porque a base de validação também está bem representada na base de treino, e depois na base de teste ele não funciona tão bem. Não sei se pode ser isso ou não, mas vocês chegaram a cogitar, a avaliar isso daí? A gente divide atualmente de forma aleatória, né, esse conjunto de treino e validação, e a gente fez justamente essas diversas execuções para tentar suavizar qualquer possível viés que venha da divisão dos dados ali, né? Então, acho que talvez se a gente aumentar um pouco o número de execuções, a gente consiga ver se realmente tem esse efeito ou não, dele dar alguma, vamos dizer assim, alguma sorte ali nos conjuntos que foi para treino ou para validação. Mas acho que faz sentido, sim. Vocês podem pensar em criar uma heurística de seleção da base de validação, né? Alguma coisa que ela tente aumentar a diversidade ou uma métrica de extrapolação, né? Ou seja, criar uma base que
que não esteja incluída na base de treino, que não seja interpolável pela base de treino, para então você realmente ter uma tendência de não ocorrer o overfit. Mas, enfim, isso aí é uma coisa que vocês vão ter que pensar com calma. Sim. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Se alguém tiver vergonha de falar, pode escrever no chat que eu leio a pergunta para vocês. Tiago, se quiser fazer uma pergunta anônima, eu não falo que foi você que perguntou. Pode escrever no chat. Eu queria perguntar, pode? Claro, com certeza, manda ver. Tá. Ô, Rizuti, eu queria entender nos dois algoritmos como que funciona a inicialização dos grupos. Eu entendi que para o caso do evolutivo você criou uma heurística, mas no outro eu não consegui entender como que ele inicializa os grupos. Tanto no SCO original quanto naquele MSCO, basicamente é aleatório. Então, para cada linha, para cada coluna, sorteia o identificador lá de grupo. No evolutivo, a gente pensou em fazer essa heurística de inicialização para tentar diminuir o número de soluções inválidas que podem surgir, né? Que à medida que a gente vai aumentando o número de cogrupos no final, né? E também à medida que a base é mais esparsa, a chance disso acontecer é cada vez maior. Então a gente fez essa heurística para tentar superar isso, mas no algoritmo original é aleatório. Tá bom, beleza. Obrigada. Você já chegou a pensar numa implementação paralela desse algoritmo? Não só pelo fato do algoritmo evolutivo, principalmente baseado só em mutação, ser bem paralelizável, como o próprio SCOAL tem um potencial para computação distribuída, né? Sim, a gente já pensou, acho que nas ideias originais lá do nosso projeto estava fazer uma versão distribuída usando o Spark, por exemplo, e vai ser uma das possíveis ideias para depois da qualificação, até a defesa. Hoje o algoritmo eu implementei ele com paralelismo, mas aquele do JobLib, então dá para paralelizar nos próprios usando Python. Assim, não é o ideal, mas já dá algum ganho, assim. Já ajuda bem, já ajuda bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta aqui. Sobre o tempo de execução, o SCOAL evolutivo é muito mais demorado que o original? Pense em fazer experimentos com bases maiores, como MoveLane de 1 milhão ou maior? Então, primeiro eu dou o tempo de execução, né? Que acho que você tem até uma tabelinha ali. Sim, eu vou até voltar lá. Para eu vou comparar aqui não com o SCOAL, mas vou comparar com o MSCOAL, porque é a ideia de procurar a melhor solução, né? Então, ela ficou realmente bem mais... o tempo de execução que ficou bem mais alto do que do MSCOAL, mas como eu disse, acho que aqui tem uma característica que essa base, ela requer um número pequeno de grupos de cogrupos, né? Então, o MSCOAL acha muito rápido que ele começa com 1, quebra 2 vezes e já acha a melhor solução. E aqui a gente está fazendo aquela busca mais extensiva do espaço de solução. A gente espera que isso seja justificável em outras bases, e também que a gente consiga não só achar a melhor solução, mas achar uma qualidade dos modelos superior aqui. Então, aí a gente conseguiria justificar esse aumento no tempo computacional. E sim, a gente quer testar isso com bases maiores. Está no radar. Legal. Outra coisa também que você pode pensar na hora de construir o evolutivo para bases maiores, né, é reforçar o paralelismo, né?
e talvez até pensar na possibilidade de criar caches de processamento. Então, algumas coisas que você pode vir a ter que processar repetidamente, você deixa armazenado numa tabelinha, né, para consulta. Sim, hoje eu implementei, a gente já tem o cache no treinamento dos modelos. Então, como é sempre o mesmo algoritmo do modelo, né, que vai treinar ali, então eu faço um cache das linhas e das colunas pro modelo treinado já. Então, se eventualmente ele tem que treinar numa região que já foi treinado, o modelo já está pronto. Outra coisa que pode fazer também tem algoritmos de regressão linear que permitem, que você está usando regressão linear, né, como a base. Sim. Com regularização, né? Tem formas de você acelerar quando você já parte de um modelo treinado com menos atributos. Então, você está inserindo novos atributos no modelo, você consegue acelerar a convergência. Sim. Né? Isso também é uma possibilidade. Eu acho que, inclusive, o scikit-learn tem suporte a isso. Agora eu não estou com a memória muito boa para lembrar, mas eu acho que tinha alguma opção nesse sentido. Que também é outra coisa que o que acontece com o passar das iterações, você acaba criando um banco de memória tão grande que acaba compensando essa parte do custo computacional da computação evolutiva, né? Aí talvez se torne até competitivo com o MSCO em bases grandes para muitas iterações. Perfeito. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Tiago, André, querem fazer algum comentário final? O Tiago que eu digo é o outro Tiago, o Covões. Não tenho nada muito a acrescentar, não. A gente tem que avaliar bem essa questão mesmo do overfitting no treino, que vocês estavam comentando um pouco antes. Acho que como ele comentou aí no final da apresentação, essa é a nossa principal preocupação aí no momento, né? Ter essa variância reduzida ou pelo menos compreendida melhor. Legal. Bom, então eu agradeço novamente a participação de todos, agradeço principalmente o Tiago Rizzuti pela apresentação. E daqui a 15 dias, então, a gente retorna com um novo seminário, ainda sem tema definido, mas em breve a gente avisa todo mundo. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, gente.